pessoal, aqui professor Leonardo Leal e hoje eu resolvi falar com vocês sobre um dos princípios fundamentais do direito do consumidor, que é o chamado princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Esse princípio vem no artigo 4º, inciso 1º do CDC e certamente o legislador escolheu chamá-lo assim para deixar claro que se trata na verdade de uma presunção, ou seja, veja que não é a possibilidade da vulnerabilidade, mas sim o seu reconhecimento, ou seja, parte-se do pressuposto de que o consumidor é vulnerável. E na verdade, este reconhecimento, esta presunção, ela decorre desde a Constituição Federal, porque o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, ele determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E ora, se é preciso defender o consumidor, é porque esse consumidor tem alguma desvantagem, ou seja, é porque esse consumidor está aí numa condição de vulnerabilidade no mercado de consumo. Essa vulnerabilidade, pessoal, ela vem sendo ao longo do tempo, a gente já vai completando aí 30 anos só de Código de Defesa do Consumidor, e ao longo do tempo ela vem sendo estudada, ela vem sendo debatida, e a melhor doutrina, encabeçada aí pela professora Cláudia Lima Marques, doutrina essa reconhecida pelo STJ, que também adota essa classificação, subdivide a vulnerabilidade em 4 aspectos centrais. Inicialmente eram 3, mas mais recentemente incluiu-se aí um 4º aspecto. Deixando claro que a vulnerabilidade pode se apresentar de várias formas. Há, inclusive, outros autores que defendem outras tantas formas de vulnerabilidade. Mas o certo é que é possível, sim, centrar os aspectos principais da vulnerabilidade nesses 4 pontos. O primeiro dos aspectos da vulnerabilidade é a chamada vulnerabilidade técnica, ou seja, quando o consumidor, e isso acontece na maioria dos casos, não tem o domínio dos aspectos técnicos daquele produto, daquele serviço que ele está contratando. E aí, normalmente, o que ocorre é justamente essa assimetria informacional. Enquanto o consumidor não tem nenhum domínio da técnica, das engrenagens, dos funcionamentos ali inerentes ao produto ou serviço, o fornecedor, que tem relações ali, ou é o próprio fabricante, ou é o próprio produtor, tem todo o conhecimento técnico a respeito do produto ou serviço que ele comercializa. Mais uma vez, como regra geral. O outro aspecto da vulnerabilidade possível também é a chamada vulnerabilidade jurídica, ou também dita vulnerabilidade científica. Essa vulnerabilidade jurídica está relacionada tanto com o desconhecimento do consumidor quanto aos seus direitos, como também do desconhecimento do consumidor quanto a outros aspectos de cunho científico que possam estar ali presentes naquele contrato. Imagine você, por exemplo, um contrato de financiamento bancário, que tem vários detalhes aí de cunho econômico, vários detalhes aí de cunho contábil, e aí que o consumidor muitas vezes não tem o domínio deste conhecimento científico próprio, ao passo em que o banco, com toda a sua assessoria especializada, a instituição financeira, tem acesso a essa orientação, tem um bom acesso a essa condição. Um terceiro aspecto da vulnerabilidade é a chamada vulnerabilidade fática ou vulnerabilidade socioeconômica. Essa vulnerabilidade fática ou socioeconômica está muito relacionada à questão da hipossuficiência, da deficiência financeira, da diferença que existe entre a condição financeira, a capacidade financeira do consumidor e a capacidade financeira dos fornecedores que estão presentes no mercado, inclusive, principalmente quando se está diante aí de um grande fornecedor, uma grande empresa. Mas essa vulnerabilidade fática também pode se apresentar com outras vertentes, como, por exemplo, a circunstância em que o consumidor se encontre, uma circunstância de fragilidade emocional, uma circunstância de perigo iminente, um momento de calamidade, que pode aí superestimar a sua condição de vulnerabilidade. E aí, por último, o 4º aspecto, o último incluído aí, a chamada vulnerabilidade informacional. Essa vulnerabilidade informacional, ela diz respeito à falta de informações relevantes sobre o produto ou serviço, que muitas vezes, inclusive, informações que são negligenciadas, que não são repassadas do fornecedor para o consumidor. Perceba então que a vulnerabilidade ela toca muito na questão da diferença, da assimetria que há entre aquilo que o consumidor sabe, aquilo que o consumidor domina e aquilo que o fornecedor sabe, aquilo que o fornecedor efetivamente tem o domínio
da situação. E essa diferença, essa assimetria, é que coloca o consumidor em manifesta desvantagem e é que faz com que haja necessidade de existir toda uma legislação e todo um sistema de proteção ao consumidor. Como último detalhe aí para tratar nesse vídeo a respeito da vulnerabilidade, eu queria dizer também o seguinte: embora a vulnerabilidade ela se apresente sim como uma presunção, ou seja, a priori, todo consumidor é tido como vulnerável, em algumas situações a vulnerabilidade ela precisará ser demonstrada. E por que isso aconteceria? Eu vou citar o principal momento em que isso pode acontecer. Quando a gente olha para o CDC define consumidor no artigo 2º. E aí o artigo 2º do CDC diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, para que eu seja considerado consumidor, eu tenho que adquirir aquele produto, eu tenho que contratar aquele serviço na condição de destinatário final, de destinatário último. A doutrina e a jurisprudência dividem essa condição de destinação final em dois aspectos centrais: a destinação final sob o aspecto fático e a destinação final sob o aspecto econômico. Destinação final sob o aspecto fático, resumidamente, significa não repassar o produto ou serviço contratado adiante, ou seja, é o próprio consumidor que adquiriu aquele produto, que contratou aquele serviço, que vai se beneficiar desse produto ou serviço. Destinação final no aspecto econômico significa não utilizar esse produto ou serviço para exercício de outra atividade econômica, ou seja, não usar aquele elemento como um insumo de sua atividade. Eu comprei um produto, mas eu não o utilizo para prestar um serviço no mercado, por exemplo, eu não o utilizo para ganhar algum tipo de dinheiro, ganhar algum tipo de remuneração. Eu não exploro economicamente aquele bem. Aí, nesse caso, eu sou considerado destinatário final econômico. Se o indivíduo se encaixa nos dois aspectos da destinação final, fático e econômico, aí a sua vulnerabilidade será, como regra geral, presumida. Entretanto, quando esse indivíduo não se enquadrar nesses dois aspectos de vulnerabilidade, aí para que ele possa utilizar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vai ter que demonstrar a sua vulnerabilidade no caso concreto. E aí, inclusive, esse é o entendimento do STJ. Eu vou indicar aí na descrição do vídeo dois RESPs do STJ que elucidam isso de forma muito clara, né? Tendo em vista que isso aí caracteriza a chamada teoria finalista mitigada, ou também conhecida como minimalista aprofundada, que é a teoria atualmente prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito ao conceito de consumidor, que exige, primeiro, que esse consumidor se enquadre do duplo aspecto da destinação final, aspecto fático e econômico, e aí não se enquadrando, se ele demonstrar a presença de algum dos aspectos da vulnerabilidade, não precisam ser todos, basta algum desses aspectos, ele vai poder, eventualmente, aí ter a condição de se socorrer dos instrumentos de proteção e defesa do Código, dos instrumentos de proteção e defesa do CDC. A gente conclui, portanto, dizendo que a vulnerabilidade é a razão de ser do direito do consumidor e é ela que é combatida a todo instante pelo Código. Os instrumentos de proteção e defesa do consumidor são para equalizar, reduzir, ou se for o caso, até eliminar a condição de vulnerabilidade, promovendo um maior equilíbrio na relação do consumidor com o fornecedor. Muito obrigado a vocês aí que assistiram o vídeo, um grande abraço e até a próxima.